Bom sábado, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui para abrir o nosso briefing elétrico pós primeira corrida do fim de semana na Indonésia, no EP de Jacarta. Claro que começando já na noite desse sábado, ao longo da madrugada do domingo, tem mais treino livre, classificação, corrida, mas a Fórmula E deu as suas cartas de abertura lá no Sudeste Asiático, no calor úmido que fez os pilotos sofrerem demais em Jacarta. Teve equipe colocando banheira de gelo nas costas da garagem. A Jaguar fez isso, por exemplo, com o Mitch Evans, entrou na banheira um pouquinho antes da largada. No fim das contas, na pista, o que a gente viu foi uma subversão da história que o campeonato tinha contado nas últimas etapas. Não teve Envision, não teve Nick Cassidy na frente, não teve a Jaguar também. As duas equipes de motor Jaguar não dominaram, não venceram e não tiveram ritmo para isso. Não é que aconteceu alguma coisa que empurrou as equipes para fora da briga pela vitória. Elas não estiveram em momento algum. Quem esteve? A Porsche. A Porsche voltou a figurar entre as primeiras colocadas, conseguiu fechar os dois primeiros lugares com duas equipes diferentes, né? A equipe oficial Porsche e também a Andretti, que usa motor Porsche, e a vitória de Pascal Wehrlein, que parecia cada vez mais distante da briga no campeonato, não matematicamente, mas em desempenho, só que a história de Jacarta foi diferente. Wehrlein fez uma bela corrida, a melhor classificação dele no ano pela primeira vez, ganhou duelo na classificação, foi adiante, conseguiu segurar, mesmo com menos energia à disposição do que o Jake Dennis em segundo. O Jake Dennis não conseguiu fazer a ultrapassagem, e o Maximilian Ginter com uma Maserati muito rápida. O Ginter, num fim de semana impecável até agora, só não ganhou a corrida porque realmente não teve como. Logo atrás, as duas DS Penske ainda se colocaram o tempo inteiro, desde a largada, na frente dos carros de Jaguar, de Envision, enfim. O campeonato, JP, que volta a dizer: eu tenho uma história para contar, sim. A minha história não está definida. Eu tenho muito para contar ainda daqui para frente. Perfeito, Pedro. Bom estar de volta aqui, Berton também, o pessoal que está acompanhando a gente. Foi um recado da Porsche que, sinceramente, esperou demais para dar esse recado. Esperou ser ultrapassada, esperou ser posta contra a parede pela Envision, pela Jaguar, né, que que a Envision conseguiu aproveitar bem melhor do que a própria equipe de fábrica nas mãos do Nick Cassidy, até porque a Jaguar sofre de problemas internos fortíssimos, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a Porsche, enfim, antes tarde do que nunca, esperou perder ali a primeira posição com o Wehrlein, mas reagiu em Jacarta e reagiu bem, com dois pilotos com trem de força nas duas primeiras colocações. E vale destacar que esses três primeiros colocados, o Maximilian Ginter fazendo parte desse grupo, realmente uma corrida impecável, um fim de semana impecável até aqui do Maximilian Ginter, mas essa diferença desses três primeiros colocados para o pelotãozinho que estava um pouco atrás já dá um pouco a dimensão de como realmente a Porsche conseguiu reviver os melhores dias do início da temporada, realmente reeditou, né, aquela batalha entre Wehrlein e Dennis, que foi a toada das primeiras corridas do campeonato, foi a tônica realmente do que acontecia na Fórmula E. Então, foi uma corrida muito interessante para o campeonato. O campeonato está muito feliz, dando pulinhos, porque não só a Porsche venceu em um dia ruim da Jaguar, o que reinicia uma fortíssima batalha pelo título, mas a Maserati e a DS Penske foram duas equipes que, mais uma vez, não foi um desempenho aleatório, mas mais uma vez comprovaram que estão em claro estágio de evolução. Rodrigo Berton não estava na frente dos microfones na transmissão, como o JP estava, como eu estava, como o Jefferson Kern também estava, mas nos microfones internos ele estava comentando o dia inteiro, foi chamado, foi sumonado várias vezes ao longo da transmissão hoje, o Berton. Ô Berton, o Nick Cassidy agora tem 128 pontos contra 126 do Wehrlein, 114 do Jake Dennis. Esses três pilotos separados somente por 14 pontos. O Verne sempre pontuando, mesmo com um carro
em condições inferiores a rivais que têm menos pontos que ele, é o quarto colocado no campeonato. E aí, o Mitch Evans aparece com 94, 34 pontos atrás no quinto lugar. Tem muito a falar do que aconteceu na classificação do campeonato depois dessa corrida, mas quando o Evans olha para cima e vê essa distância, a gente encara, como ele certamente encara também, que há uma briga pelo campeonato se formando lá na frente dele, da qual ele não está conseguindo manter contato, mas a falta de contato é mentirosa se a gente levar em conta o rendimento dele, Mitch Evans, dentro da história desse campeonato, né? Bom dia, Marum, bom dia, JP, bom dia a todo mundo que acompanha aqui. Mais um briefing elétrico pós o EP de Jacarta. É isso, Marum, a gente vê um campeonato completamente aberto entre 3 equipes, pilotos de 3 equipes, a liderança dividida ali muito perto entre Verlaine, Cassidy e o Jake Dennis, e o Evans realmente olha para cima e fala: eu poderia estar ali, eu tenho carro para estar ali. O que aconteceu hoje é que a Jaguar entregou pontos preciosos, tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores, e está vendo o título escapar das mãos depois de uma fase muito boa dos trens de força que ela opera. E aí, JP, a gente tem que começar a falar e destrinchar essa corrida, claro, de lá de cima. Vamos chegar na Jaguar, vamos chegar no que aconteceu entre Evans e Bird, na reação geral ao que aconteceu entre Evans e Bird, mas o Verlaine já largou com muito sangue nos olhos, né, para a corrida com o Maximilian Ginter, e aí a reprise da largada. O Ginter vinha na primeira posição, Jake Dennis em segundo, Verlaine em terceiro, imediatamente o Verlaine passa o Dennis. Eu até falei na transmissão, porque teve uma confusão ali atrás, com o Buemi ficando parado e os olhares se desviaram, mas eu até fiz essa pontuação. O Ginter teve que forçar a mão para segurar o primeiro lugar, porque o Verlaine veio atacando o que veio. E o Ginter manteve a briga até onde deu, né? Numa situação de pista de muito calor ambiente, sensação térmica beirando os 40 graus Celsius, já falamos aqui, um calor úmido, muito forte, tradicional do Sudeste Asiático, uma pista muito empoeirada, suja, porque é à beira-mar. E aí a bateria também sofre, né? A bateria cria certa resistência à recuperação de energia, ela gasta mais do que gastaria em outros lugares, mesmo numa corrida com menos voltas do que a corrida de amanhã vai ter. Esse também é um ponto interessante. Mas o Ginter não conseguiu se segurar na frente dos 2 carros da Porsche, embora não tenha perdido contato. Só que, no fim das contas, era um Jake Dennis novamente, como aconteceu em Berlim, com mais energia para atacar no final. Naquela ocasião era para atacar o Nick Cassidy e agora para atacar o Pascal Verlaine, e ele não atacou. Naquela ocasião, ele escolheu não atacar para frear a sangria, estancar a sangria de muitos acidentes em sequência, 4 corridas sem pontuar. Dessa vez, bandeiras amarelas sequenciais nas últimas 3 voltas acabaram tirando essa possibilidade. Ele tinha tentado um ataque algumas voltas antes, não deu fruto, até porque o Ginter engatou e tentou vir junto, mas uma briga real entre 2 pilotos que são postulantes ao título e que têm o mesmo motor para chamar de seu. Com um adendo, JP, teve problemas entre os dois, porque o Jake Dennis saiu reclamando bastante da postura do Verlaine. Olha, sinceramente, eu acho que essa briga entre os dois diz muito sobre o que cada um está disposto a fazer para ser campeão. O Verlaine, em algumas curvas, é bem possível perceber, eu estava percebendo isso ao longo da transmissão, mas achei que fosse coisa de corrida, e só ficou esclarecido depois que o Dennis deu a entrevista dele. Mas em diversos momentos durante a corrida, nessa parte final da corrida, o Jake Dennis encostava muito no carro do Verlaine e aí depois perdia de novo terreno e o Verlaine se distanciava. Depois o Dennis explicou que o Verlaine estava fazendo umas frenagens em momentos diferentes do que se está acostumado a fazer naquela pista, o que gerava ali uma inconsistência. O Maximilian, o Jake Dennis falou que tinha que enfiar o pé no freio de repente.
Enfim, na minha visão, acho que o Verlaine, se ele passou ali do ponto, se ele descumpriu alguma regra, ele obviamente deveria ser punido, mas ele fez tudo que estava ao alcance dele para se defender do carro que estava atrás. O Verlaine tinha menos energia no final da corrida, o Verlaine atingiu 0,0% da bateria antes de cruzar a linha de chegada. Então, ele realmente fez algo como o Mitch Evans aqui no EP de São Paulo, que também estava ficando sem bateria. Ele fez tudo que ele podia para garantir a vitória. Eu não vejo isso no Jake Dennis. É muito difícil. É muito difícil você ser campeão de uma categoria em que você não ataca os seus rivais. Então, é claro que a gente pode chegar no fim do ano, o Jake Dennis pode ser campeão da temporada e tudo que eu estou falando aqui pelo ralo. Enfim, só que também dá para chegar no final da corrida, no final da temporada, e ele está separado ali do campeão por 10 pontos, por 5 pontos, coisa que ele poderia ter conseguido se tivesse atacado nessas oportunidades que ele teve. Eu acho que quem quer ser campeão não é fazer que nem o Cassidy fez com o Jean-Eric Vergne, por exemplo, e jogar o carro numa situação que simplesmente não existia, mas tem que ser usado, tem que ter arrojo, tem que entender que o Verlaine também tinha o que perder ali na frente dele. O Verlaine também não pode bater, porque o Cassidy estava só esperando uma disputa ali entre os dois, uma batida entre os dois. Então, só para não me alongar muito nesse assunto, eu realmente acho que o Jake Dennis entendia o que ele fez em Berlim, mas dessa vez, sinceramente, acho que faltou muita ousadia, faltou pensar grande mesmo, porque dar essa desculpa de que o Verlaine estava pisando diferente e tal, eu até acho que ele está falando a verdade, até acredito no que o Dennis está falando, mas me parece muito um choro de perdedor, de alguém que não teve ousadia o suficiente para brigar ali nas últimas voltas pela vitória com um piloto que talvez não tivesse tantas condições assim de oferecer resistência. Berton, faltou sangue nos olhos? Faltou sangue nos olhos e sobrou lágrimas de um perdedor. O Jake Dennis fez um papelão ali naquela entrevista. Durante a corrida, a gente não conseguiu identificar nenhuma atitude desleal do Verlaine na disputa. Ao contrário, a gente viu falta de atitude do Dennis. O Dennis, em muito momento, parecia que tinha mais carro que o Verlaine. Ele chegou muito próximo ali da liderança e não conseguia fazer ultrapassagem. E aí, no final, jogou para a equipe, jogou para a fornecedora de motor, falou que não pode reclamar porque eles também usam o trem de força da Porsche. Ficou muito feio, ficou um clima muito estranho ali entre eles. Dá para ver que é uma rusga que não é de agora, também já é uma rivalidade que deu para ver, não é de hoje que eles vou encrencar com o Verlaine porque ele está ali e não deixou eu passar ele. Não parece que essa rixa se criou hoje, parece que já é uma coisa que eles estão tendo problema já há algum tempo. E aí o Dennis escolheu um momento muito ruim para externar isso, pediu punição, eu acho muito estranho ele não ser punido e não sei o quê. Muito feio. Ficou muito feio para o Dennis. Eu acho que ele tinha que ter tentado a ultrapassagem. Ele não tentou em momento nenhum. Em nenhum ele botou o carro de lado. Nenhum ele tentou colocar por dentro. E aí, no final, só sobra a reclamação. E aí o Verlaine tem que olhar para ele e falar assim: meu amigo, na próxima, tenta me passar. Falando de desentendimentos, e teve uma confusãozinha no treino da Fórmula 1 com o carro da Williams, uma bandeira vermelha rolando ali. Ai. Qual é o carro? Eu acho que é o Sargent, mas não tenho certeza. Enfim, daqui a pouco a gente descobre. É o Sargent, JP, é o Logan Sargent. Bom, falando de desentendimentos de gente, de companheiros de equipe ou companheiros de operações, vamos ao assunto que todo mundo quer falar, que é mais um problema entre Mitch Evans e Sam Bird, e mais uma vez com o Mitch Evans como absoluto passageiro de uma patifaria inacreditável do Sam Bird. Já perto do fim da prova, os dois pilotos da Jaguar não tiveram vida fácil, isso estava claro desde o primeiro treino. Desde o primeiro treino a gente viu o Evans conversando com a equipe, dizendo: o carro está meio incerto, aqui ele tá escapando, ele não está muito equilibrado. Então a Jaguar estava tendo dificuldades para ajustar o carro. Isso desde o começo do fim de semana na Indonésia. O que acontece com todas as equipes, você encontra algum calcanhar de Aquiles, uma pista aqui, outra ali, isso não é algo muito anormal. E aí o Sam Bird fez uma classificação ruim, o Evans fez uma classificação que também não foi grande coisa, mas estavam ali nos pontos, o Evans ia pontuar
colocou sua estratégia natural de segurar o modo ataque até mais perto do fim da corrida, enquanto a maioria dos pilotos usa logo cedo. E aí ele se encaminhava para pontuar. Creio que o Sam Bird também, eles estavam em 9º e 10º, se eu não estou enganado, ou 8º e 9º no momento em que aconteceu, já nas últimas voltas. E aí o Sam Bird, de maneira inexplicável, porque nem sequer ele fazia uma tentativa de ultrapassagem, e ainda que fosse uma tentativa de ultrapassagem, aquela altura por aquelas posições não se explicaria, mas nem isso era. Ele atrasou uma freada, e aí, quando o Evans começava a contornar a curva e estava praticamente em uma velocidade, o Bird veio de maneira desastrada e tocou o bico do carro na traseira do companheiro de equipe. De novo, da última vez não foi só um toquinho, foi uma baita pancada, mas foi o suficiente para fazer o Evans rodar e tirar o Mitch Evans de mais uma corrida, tirar o Mitch Evans da possibilidade de marcar pontos novamente. O próprio Bird seguiu na corrida, depois também foi tocado por uma McLaren, pelo Jake Hughes, numa briga ali que num trenzinho nas últimas voltas, causou outra bandeira amarela, isso tudo nas últimas 3 voltas da corrida. Depois da prova, naquela saletinha que ficam os pilotos que terminaram entre o 4º e o 10º lugares, portanto, nem Evans e nem Bird estavam lá. Meu Deus do céu! Olha só. E aí as imagens da nossa transmissão, o momento em que eles viram, porque os pilotos não tinham visto ainda, no momento em que eles viram o toque do Bird, a cara era essa, o semblante de todo mundo era de absoluto constrangimento. E antes estava todo mundo brincando, fazendo piada, o Verne e o Cassidy chegaram a se tocar em determinado momento da corrida, vocês podem ver que aí eles estão lado a lado, e quando passou a imagem da tentativa de ultrapassagem do Cassidy, com o Verne fechando a porta, eles riram, um brincou com o outro. Era super bom humor ali entre aqueles pilotos. No momento em que mostrou o vídeo do Bird tocando o Evans, de novo, o constrangimento foi absoluto. JP, como explicar o que aconteceu com o Sam Bird e o Mitch Evans dessa vez? Cara, eu vou tentar não me alongar muito aqui, Marum, e tentar também não ser tão forte assim com as palavras, mas sinceramente, na minha visão, isso é não necessariamente uma obrigação da Jaguar, mas o Sam Bird está se aproximando de um caso de demissão, porque o Mitch Evans, nesse momento, ele tem 94 pontos e o Nick Cassidy tem 128, uma distância de 34 pontos entre eles. O Sam Bird tirou hoje o Mitch Evans de uma corrida em que ele poderia ter somado ali uns 4 pontos. E tem a corrida de Hyderabad em que o Evans estava em terceiro. Na minha visão, naquela corrida da Índia, o Sam Bird tirou 25 pontos do Evans. O Evans, na minha opinião, venceria aquela corrida. A estratégia dele estava muito dentro do que a Jaguar queria que ele fizesse. E os carros à frente tinham uma situação completamente inferior em termos de energia. Tanto que o Jean-Eric Verne venceu aquela corrida com a DS Penske, com um carro que naquele momento da temporada não estava nem perto do estágio que está agora. Então, se não fosse pelo Sam Bird, o Mitch Evans poderia estar bem envolvido nessa briga pelo título, talvez com 1 ponto atrás ali do Jake Dennis, 2, 3 pontos atrás do Jake Dennis, algo que, sinceramente, na minha visão, ele já vai... acho que o título, a partir desse momento, para o Evans, é claro que uma vitória amanhã poderia mudar um pouco as coisas, mas o título, nesse momento, acho que vai escapando, vai realmente ficando bastante difícil. E essa é uma situação muito curiosa, porque o Evans viveu isso também no ano passado, não em relação a ser abalroado pelo próprio companheiro de equipe, mas ele viveu uma situação muito curiosa de ter desempenho na pista e esse desempenho não se traduzir na tabela de classificação. Algo que deve ser enlouquecedor para qualquer piloto. Então, no ano passado, ele venceu 4 vezes e perdeu o título para um piloto que venceu uma, porque foi muito irregular no início do campeonato. Aí varou a rodada dupla de Roma, venceu as 2 corridas, acordou e se tornou um postulante real ao título. Mas demorou para acordar. Esse ano ele acordou cedo, ele começou bem, principalmente em ritmo de classificação, mas esses problemas da Jaguar são inexplicáveis, é muito difícil de entender. Em Hyderabad, não vou defender o Sam Bird, foi uma barbeiragem, mas em Hyderabad ele estava tentando
ele estava tentando ultrapassar outro carro, que era o Sasha Fenestrat, que estava entre os dois. Então ele errou no momento de uma ultrapassagem, um erro gravíssimo, mas hoje não tinha nem o que fazer naquele momento. Principalmente depois que você cometeu um erro e prejudicou o seu companheiro de equipe. Você vai fazer de tudo para não repetir aquilo em outra corrida, né? E mais uma vez ele foi lá e deu um toque. E sabe o que mais me chamou a atenção? Foi a on-board dele. Depois que ele bate no Evans, ele pega e faz assim. Tipo, um foi mal, né? Algo como um desculpa, como se não fosse nada demais. E, assim, sinceramente, a situação do Sam Bird é inexplicável para mim. É um piloto que não traduz resultados na pista, ele não consegue colocar nada nem perto do que o Mitch Evans faz. O Mitch Evans é um postulante real ao título desde o ano passado. O Sam Bird não consegue extrair nada desse carro. Então, sem querer me alongar demais aqui, porque essa é uma situação que eu acho que envolve, que dá para a gente fazer várias análises de pontos de vista diferentes, mas, na minha opinião, o Sam Bird está custando um título para Jaguar. Berton, se você fosse o James Barkley e desse as ordens lá na Jaguar e tivesse que escolher renovar o contrato ou mandar embora o Sam Bird, quem você contrataria no lugar dele? Eu mandaria o Sam Bird embora, e você me colocou numa situação muito complicada aqui de escolher um nome. Não, é uma piadoca, Berton. Entre escolher ficar com ele ou não ficar, você contrataria quem? Marum. Hashtag humor. 11 horas, Marum. 11 horas. Desde a hora que eu cheguei aqui, perdão. Ok. Muito bem. Você tem razão. O Bird, ele tá mostrando que ele não tem a mesma gana de ser campeão que o Mitch Evans está mostrando, e ele tá mais atrapalhando a equipe do que ajudando. Ele tá tirando pontos do principal piloto da equipe, que tá lutando pelo título. O que ele fez hoje é inadmissível. Tirar um companheiro de prova, um companheiro de equipe da prova, tirar pontos importantes da equipe no Mundial de Construtores e abandonar a prova logo depois. Ele também não completou, ele também não pontuou. É triste a situação da Jaguar. O Evans não ter externado isso depois da corrida, não ter xingado, não ter ido para cima e tentar contestar o que está acontecendo com o Bird. Por que ele está fazendo isso? Não é a primeira vez. Tem que chegar lá, chamar o chefe, o Berkeley lá, e falar assim: amigão, e aí? Você não vai tomar uma atitude? Você não vai chamar o cara aí e a gente bota o Gabo para conversar com ele? Ele ficou amigo do Gabo aqui na NBA, o Bird. Por causa das tatuagens do Gabo. Chama o Gabo, bota lá para mediar. O Bird é um cara reconhecidamente gente boa, todo mundo no paddock gosta dele, todo mundo na equipe é agregador na equipe. Só que não dá, né? Aí não dá. Não dá, realmente não dá. E a marca, né? Tá colocando o nome da marca. A marca tá em jogo, cara. A marca, ela mostrou força, ela tá aí liderando, venceu 4 corridas seguidas. Um desempenho absurdo, tirou o domínio da Porsche, que todo mundo imaginava que a Porsche fosse sobrar esse ano. Botou lá, não, a gente tá aqui também, vamos lutar. Só que precisa dos 4 carros. Precisa dos 4 carros. E aí você já não tem um. Você já não tem um na outra equipe. Precisamos falar também um dia de Sebastian Buemi. Eu, sinceramente, nem entendi o que aconteceu com ele. Ele não largou. Ele teve algum problema. Ao que eu entendi ali na largada, ele teve algum problema de potência mesmo, não largou, ficou para trás e não se recuperou. O Cassidy fez uma corridaça, apesar dele ter sido extremamente imprudente no lance dele com o Verne ali, que quase jogou também pontos importantíssimos no campeonato, tentando uma ultrapassagem onde ele já tinha passado do ponto da frenagem, mas ele fez uma baita corrida hoje. Ele fez o que ele podia fazer. E aí chega os 2 carros da Jaguar, com o powertrain da Jaguar, e os caras se batem. O Bird vai lá e tira o Evans da corrida. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer numa equipe que está brigando por 2 títulos. Não pode acontecer. Quem sorri com isso? A Porsche sorri com isso, a Andretti sorri com isso, a Porsche com os motores lá nos carros dela sorriem com isso, e a gente vê pilotos que não deviam estar pontuando no lugar dos carros da Jaguar. Não dá para entender, e não dá para entender como não tiveram uma providência quanto a isso. Chegar para os caras e dizer: ou vocês param de se bater, ou a gente tira os 2. Eu só queria fazer uma de advogado do diabo aqui, rapidamente, antes. Vou defender o Buemi hoje, porque na Fórmula E, quando você faz uma parada nos boxes,
a sua corrida acabou, né? Ele deu praticamente uma volta inteira com o pneu furado, então, né, ele ter ficado na corrida não significaria grande coisa. Mas eu concordo, ele não consegue trazer os pontos. E a gente tem falado sobre isso, eu e o JP já falamos sobre isso em transmissão. A pontuação do Buemi não condiz com o rendimento dele, que por muitas vezes é bom. Tem sido bom esse ano. Ano passado não foi, esse ano é. Mas nas últimas 2 corridas, esquece. Em Mônaco foi ruim e agora foi ruim de novo. Assim, embora ele não tenha corrido, né? A realidade é essa. Vou antes da gente encerrar, para uma rodada de perguntas a jato. Vou fazer uma para cada um de assuntos que eu gostaria de tratar aqui ainda no briefing. JP, primeiro, você, o líder do campeonato, Nick Cassidy. De novo, falamos no começo aqui do briefing. O pacote do trem de força Jaguar, tanto da equipe Jaguar quanto da Envision, não se mostrou muito forte para essa pista de Jacarta, pelo menos nesse primeiro dia. Dito isso, o Cassidy conseguiu largar no top 10, largou em 10º, conseguiu trazer alguns pontos. Não são muitos pontos, mas pontuou. E ainda conseguiu tirar no braço a melhor volta da corrida, a melhor volta entre os 10 primeiros e marcar um ponto extra. Claro que não é a situação ideal, especialmente quando seus 2 rivais maiores do campeonato terminam nas 2 primeiras colocações, mas a sensação que fica, mesmo com ele quase jogando a corrida fora na tentativa desastrada de passar o Vergne, foi que ele fez o possível. Agora, se a gente estava pedindo aqui sangue nos olhos, ele não pode reclamar de falta de sangue nos olhos no Cassidy. Ele mostra o tempo inteiro. E às vezes até passando um pouquinho do ponto, como com o Vergne agora, como aconteceu com o Fenestrat lá na Cidade do Cabo. De vez em quando acontece isso. Ele fica sempre no limite da legalidade. Mas trouxe mais alguns pontos, fez o que dava para fazer nesse primeiro dia o líder do campeonato. Olha, eu sinceramente, eu gosto bastante do estilo do Cassidy, do estilo de pilotagem do Cassidy. É um piloto bastante ousado, não peca, né, nessas situações, apesar de cometer alguns exageros. Eu acho que esses exageros fazem parte da característica de pilotos que são assim, porque assim, você só descobre quando você tem que frear ali depois que você bate. Em alguns momentos você precisa bater mesmo para entender a distância. Então, a cabeça que pensa no limite é a mesma cabeça que às vezes perde o limite por uma fração de segundo, não tem jeito. Perfeito. Exatamente, concordo 100%. Então, o que eu acho que falta, né, talvez seja no Verlaine. E o Verlaine hoje, essa largada que o Verlaine fez, foi completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. O Verlaine, às vezes, tem esse problema de faltar sangue no olho. Só que eu acho que ele estava muito incomodado com essa situação de ter um campeonato nas mãos depois de 3 corridas e aí o campeonato se esvair da maneira que aconteceu depois desse surgimento da Jaguar. Então, o Nick Cassidy está muito forte nessa briga pelo título, mas ele vai ter que correr bastante amanhã, vai ter que abrir bastante o olho, porque a Porsche demonstrou muita força na corrida de hoje. Numa corrida de mais voltas amanhã, a tendência é que essa força se intensifique, porque é uma equipe que consegue gerenciar essa energia melhor do que as outras. O Nick Cassidy vai ter que dar um salto à frente, né, se quiser sair de Jacarta na liderança do campeonato. Berton, sobre os brasileiros. Primeiro, a situação da Mahindra é de uma tristeza federal, né? E claro que não dá para levar muito em consideração o Roberto Merri, e a Mahindra até recuperou algum campo ao longo da corrida, também, claro, por causa de acidentes, abandonos. O de Graça ficou em 14º no fim das contas, na frente do Buemi, que a gente falou aqui que não correu, essencialmente, das 2 Jaguar que sofreram acidente e não completaram, do Fenestrat que teve problema, do Merri, que é um novato com o mesmo carro, do Haas, que rodou em dado momento, o Beckman, que correu a primeira corrida dele também, e do 7 Câmara, já vamos falar dele. Mas é um carro tremendamente ruim e que eu não vou dizer que foi ao fundo do poço em Jacarta, porque sequer classificou lá em Hyderabad, né? Nem eles não correram, né? Eles não correram. Não classificaram e nem correram, nem participaram da classificação. Mas eram claramente os carros mais lentos do grid em ritmo de classificação hoje. Era um negócio muito triste de assistir, melancólico mesmo. E a NIO, que vem em ascensão na temporada, mas se encontrou com um bloqueio absurdo hoje
lá em Jacarta, sobretudo, também em ritmo de classificação. O Ticktum e o Sete Câmara não conseguiram passar nem perto dos rivais, dos oponentes que se classificaram, mas em ritmo de corrida as coisas não melhoraram muito. O Sete Câmara ficou atrás ainda do de Graça, o Ticktum uma posição à frente, quer dizer, em ritmo de corrida mesmo, dá para dizer que eram os dois piores ritmos de corrida do grid. Hoje a NIO tinha um ritmo de corrida até pior do que o da Abt, que conseguiu pontuar e conseguiu colocar o outro carro também nas margens, um pouquinho abaixo, mas fez o 9º lugar com o Robin Fries, pior que a McLaren, que não teve um bom dia, pior que a Nissan, enfim. Os dois piores carros do grid, e os pilotos brasileiros têm muita dificuldade mais uma vez na temporada. Um ano terrível para os pilotos brasileiros, segue aí mais uma corrida de lamentação para o desempenho da Mahindra. O de Graça, né? Não sei o que aconteceu aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Perdão. O de Graça, mais uma vez, com os problemas da Mahindra, não conseguiu classificar, não conseguiu fazer uma volta rápida, dividiu ali, só foi mais rápido que o companheiro de equipe dele, só largou uma posição à frente do Roberto Merri, que é a primeira corrida dele com esse carro, e o Sete Câmara também segue com os problemas que a NIO apresenta durante a temporada. Eu acho que Jacarta, se trouxe a Porsche de volta num desempenho alto, ela botou essas equipes que estavam numa crescente no lugar delas nessa corrida. A gente era uma corrida foi uma corrida um pouco mais normal do que a gente viu em Berlim, em Mônaco e em São Paulo, que a gente viu as pack races, os pilotos trocando de posição. Hoje a gente não teve isso. A gente teve um piloto que assumiu a liderança e não quis ficar trocando liderança. Então isso influenciou também um pouco no pelotão de trás. Então colocou eles no lugar deles. A NIO ainda segue com o problema de ter que poupar a bateria, não consegue entregar desempenho, porque senão não completa a prova, e a Mahindra, que não completa a prova, não faz curva, não tem velocidade, não entrega, não consegue ultrapassar, e o de Graça completa provas, o de Graça sobrevive, e hoje ele sobreviveu. É o que dá para fazer, não dá para pedir muito mais nessa situação, e ainda mais quando você não tem mais margem para comparação, né? Com o Oliver Rowland, você ainda tinha uma comparação interna. Com o Roberto Merri, não há comparação nenhuma possível, o Merri vai sempre ficar muito atrás, então a temporada do de Graça, ela é obscura, ela é totalmente obscura porque é difícil julgar, é muito difícil fazer o julgamento. A do Sete Câmara é mais complicada porque dá para ver que claramente o Dan Ticktum tem mais a mão do carro, está na frente, tem mais desempenho, tem melhor classificação. Embora o Sete Câmara tenha tido bons pontos ali no miolo do campeonato em dado momento, fez, eu só confirmo, fez um 5º lugar, né? Fez o 5º lugar em Hyderabad, foi um baita resultado, então. Mas é óbvio, é claro que o Ticktum tem tirado muito mais desse carro, embora hoje ninguém conseguiu tirar nada. O último destaque que eu vou fazer é o destaque para a Maserati. A Maserati que cresceu, a Maserati que conseguiu ser muito rápido. O Günther liderou os 2 treinos livres, liderou a classificação e foi o tempo inteiro o carro mais rápido em ritmo de classificação. O Mortara, suponho que ele só não foi melhor na classificação porque bateu no começo do 2º treino livre, então ele essencialmente ficou fora do 2º treino livre, porque entortou o eixo da roda do carro da Maserati. Mesmo assim, ele passou para os duelos, só que passou em quarto e enfrentou justamente o Günther nas quartas de final e foi eliminado. Mas mesmo assim, se segurou no 6º lugar, se segurou na frente do líder do campeonato, Nick Cassidy, que ficou um tempão atrás dele procurando espaço, buscando alguma coisa. Tinha o Cassidy, tinha o Evans logo atrás durante boa parte da corrida. O Mortara se segurou o 6º lugar, então é uma Maserati que vai crescendo numa briga da Maserati que parece ser contra a DS Penske, contra a McLaren. A McLaren, por exemplo, apesar da boa corrida em Mônaco, vai ficando mais e mais para trás. A Maserati cresce. Quando esses pilotos não cometem erros, esse carro consegue render pelo menos no nível da DS Penske. Me parece a rival real da Maserati nesse momento da temporada ali, atrás de Porsche, de Andretti, de Jaguar e de Envision. Falamos da classificação do campeonato, a classificação do Mundial de equipes. Tem a Envision com 182 pontos, a Porsche vem atrás com 169, portanto 13 atrás. E aí a Jaguar tem 156, então uma briga muito próxima, aí tem uma queda já grande para
Andretti com 119, Penske com 115, são as equipes que já cruzaram a marca centenária. A partir das 10 da noite desse sábado 9h55, Maron. 9h55. 9h55 tem o terceiro treino livre, terceiro e último treino livre do fim de semana em Jacarta. Depois, à 00h20, entramos no ar com a classificação da segunda corrida em Jacarta. E às 4h30 da manhã do domingo, 4h30, evidentemente, horário de Brasília, começa a nossa transmissão da segunda corrida do fim de semana da Fórmula E em Jacarta. Tudo no canal do Grande Prêmio. Acompanhe, claro, os nossos canais, acompanhe as nossas redes. Você vai ver todas as informações, todos os links, tudo que pode haver da Fórmula E e também, claro, da cobertura da Fórmula 1 ao longo do sábado, da Indy, que corre lá em Detroit também. Uma enxurrada de informações e com isso eu, claro, vou me despedindo aqui porque nossa jornada foi bastante longa desde o começo dos treinos deste sábado. Pedro Henrique Marum aqui, se despedindo com o João Pedro Nascimento, Rodrigo Berton e você. E fica meu muito obrigado, um beijo e um convite para que nos acompanhe também na noite de sábado e na manhã do domingo. Até a próxima.